Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Continuando, irmãs e irmãos, o nosso culto ao Senhor Deus. Coloquemos em pé para a leitura do Salmo 84, versículos de 1 a 3. Salmo 84, de 1 a 3. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Coré. Leitura responsiva deste salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos lábios, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo teu juízo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Convido o nosso pastor, reverendo Silas Luiz de Souza, que nos conduza a Deus nesta oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós estamos repetindo as palavras desse poeta sagrado que há tanto tempo declarou a sua alegria, o seu prazer, o privilégio de estar nos tabernáculos do Senhor. Como povo de Deus aqui reunido, nós também estamos dizendo que é maravilhoso estarmos prestando culto a quem nós devemos prestar, ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Deus eterno, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós colocamos tudo isso, todo o nosso ser diante do Senhor e com humildade sabemos que vamos receber também a palavra que é do Senhor para a edificação do seu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, mas com o mesmo Espírito, vamos entoar em louvor ao nosso Deus as palavras do hino 33 do Inário do Novo Cântico. Maravilhas divinas. Cantemos ao Senhor.
irmãs e irmãos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Abramos ainda, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no mesmo livro dos Salmos, agora o Salmo 139. 139. De 1 a 3. E também o 23 e o 24. Ao mestre canto o Salmo de Davi. Salmo 139, de 1 a 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãs e irmãos, o nosso Deus está presente conosco no santuário. Vamos falar com Ele agora. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Feche seus olhos, fale com o Senhor, aproveitando esse momento de graça e de misericórdia. Confessemos ao Senhor os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Quero convidar já os moços que nos auxiliarão nos cânticos que se postem aqui à frente, enquanto a igreja abre de novo as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, 13 a 23. Vamos colocar em pé para esta leitura bendita. Novamente, irmãs e irmãos, vamos ler responsivamente, assim todos participam da leitura bíblica nesse instante. Colossenses, capítulo 1, 13 a 23. Leitura responsiva. Leamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual ele fez a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas
criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça por toda a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia, irmãs e irmãos. O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas. Cantemos, adoremos, louvemos ao Senhor agora com alguns cânticos espirituais. Cantemos ao Senhor.
Cânticos da época do louvor, não é isso? Isso que é um louvor retrô. Mas que gostoso cantar esses cânticos de louvor ao nosso Deus. Vou pedir ao diácono Eldo que ore ao Senhor, consagrando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um privilégio dos membros desta igreja sustentarem a mesma com os seus dízimos e suas ofertas. Então nós vamos agora orar ao Senhor, louvando a Ele e também consagrando os nossos dízimos ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso coração transborda de paz e de amor, a Deus, porque nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Salvador e escolheu nos salvar e nos dar a vida eterna, Deus. Nesse momento a gente te agradece e te louva porque sabemos que tudo que temos vem de Ti e tudo que somos também vem de Ti. E por isso, uma parte disso queremos retribuir com nossos dízimos e ofertas e consagramos a Deus esses dízimos para o Teu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãos, vamos saudar uns aos outros com a expressão graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz.
Podem assentar. Irmãs e irmãos, esta casa é casa de oração para todos os povos. E todos são bem-vindos aqui no culto que nós prestamos ao Senhor. Nós somos uma igreja cristã, de portas e corações aqui abertos para recepcionar a todos. Eu quero destacar aqui, chamar aqui à frente a Natália e o Michel, que trazem aqui pela primeira vez a Alice. Isso. Depois da presença do nosso Deus, a Alice é a principal presença no nosso culto hoje. Eu percebi hoje que o Tiago e a Luciana estavam contentes, né? Sorrindo à toa, porque a netinha está aqui. Muito bem. Parabéns, viu, Michel? Parabéns, Natália. Herança do Senhor são os filhos. Oremos ao Senhor. Quero convidar o pastor Marcos que ore ao Senhor, louvando ao Senhor pela vida da Alice nesse instante. Pode ser? Aqui, o Marcos está aqui, ó. Aqui, Juninho. Oremos ao Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Alice. Nós te louvamos por essa bênção que tu tens dado a essa família. Nós te pedimos também, Senhor, que continue abençoando seus pais, seus avós, e que a Alice seja protegida todos os dias da sua vida, guardando-a, Senhor, das enfermidades, guardando do homem mau, da violência deste mundo, que possa crescer os seus atos, ó Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sentar, Michel, parabéns, viu? Que Deus continue a abençoá-los. Eu também queria pedir licença para os irmãos e destacar na quarta-feira, no estudo bíblico, nós recebemos aqui a visita da Bárbara. A Bárbara entrou aqui na quarta-feira achando que era dia do amor exigente, e ela veio enganada. E eu falei para ela: não é engano, há uma jesuscidência, não é? O Senhor Deus. E aí a Bárbara ganhou uma Bíblia e voltou. Bárbara, seja bem-vinda, viu? Queria pedir aos irmãos que estão perto aí que deem um abraço na Bárbara, um acolhimento da nossa igreja a essa nossa irmã. Ela veio por engano na quarta-feira, né? E aqui quem vem por engano costuma não sair mais, porque é um bom local para estar, na presença do nosso Deus. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. O nosso irmão, Dr. Gilberto e a Aldinete, estão completando exatamente hoje 40 anos de vida conjugal. Eu queria convidá-los a que viessem aqui à frente. E queria consultar se algum outro casal no santuário que completou data semelhante. Eliseu e Marilice. Está vendo? Está quietinho lá, né? Algum outro? Denunciado pelos filhos, né? Tá vendo? Quantos anos? 24 anos. Quando eu falo que o protestantismo tem alguns santos e santas, os irmãos não acreditam, né? Aqui, ó, 40 anos, Dona Aldinete, bodas de berilo ou bodas de rubi. Depois de 40 anos, ama o Gilberto? Sim? Gilberto, ama a Aldinete? Tá certo. 24 anos, bodas de turquesa. Eliseu ama a Marilice? Sim? Marilice ama Eliseu? Sim? Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso reconhecimento, a nossa adoração ao Teu nome, Senhor. Reconhecendo que o Senhor tem dado o Teu amor sobre as nossas vidas. E se o Senhor não fizesse isso, Pai, a nossa vida seria insuportável. Nós Te louvamos nesta hora, Pai bendito, por esses casais que estão completando, ó Deus, mais um ano
de companheirismo, de amor, de vida conjugal. Recebe o nosso louvor, ó Deus. E rogamos, Pai, que o Senhor continue a abençoá-los, abençoando com eles, Pai querido, todos os casais da nossa igreja. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Sentai-vos, parabéns, viu? Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala ao lado, onde elas ouvirão mensagem própria para a idade delas. Pedir ao seminarista Jonatas que ore ao Senhor, rogando as bênçãos do Senhor para as crianças. Oremos. Deus, obrigado por essas crianças que estão aqui, esperança do Senhor. Obrigado porque elas representam muito para a tua casa, Deus. Representam muito para o Senhor e o Senhor quer ensiná-las também, Deus. Por isso pedimos que o Senhor use os professores que trarão a tua mensagem na linguagem delas, que elas possam entender e levar para suas casas, para os seus amiguinhos, tudo aquilo que aprenderam aqui na igreja, Deus. Que eles possam realmente fazer a diferença onde eles estiverem. Que no futuro sejam homens e mulheres de Deus que pregam o teu evangelho por onde eles forem. A oração que nós fazemos, desde já agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles e de todos os familiares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, neste mês de agosto, um mês tão especial para a vida da nossa igreja. Completamos mais um ano aí de organização e durante todo o mês, tanto nas atividades de sábado como também aos domingos, pela manhã ou à noite, nós fomos relembrados aqui da importância da missão que pesa sobre os ombros da igreja, de cada um como pessoa, como indivíduo, mas também pesa sobre a coletividade, a comunidade. E nós queremos encerrar essa atividade com esse culto de anúncio do Evangelho de Nosso Senhor. E o reverendo Javes convidou para estar presente aqui conosco o reverendo Matatias Pereira Alves, é pastor do nosso sínodo, atua aqui no presbitério de Santa Bárbara do Oeste, pastor na igreja Betel, aqui em Santa Bárbara. Já é conhecido da igreja, já pregou aqui várias vezes. Foi durante um bom tempo o pastor que divulgou o trabalho da missão Caiuá, na cidade de Dourados, aqui no Brasil inteiro, divulgou a missão. E quando divulgou aqui, a igreja era parceira dele, no sustento dele. Enfim, é alguém que, muito amigo, é alguém do nosso coração. Eu queria então recomendar a atenção das irmãs e dos irmãos à leitura que ele fará e depois a pregação da parte do Senhor. Que o Senhor Deus o abençoe muitíssimo. Irmãos, é um prazer estar novamente convosco. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, na esperança de que o seu Espírito nos auxilie a interiorizar as verdades, recordá-las, referendá-las e assumi-las. Vamos para Atos capítulo 4 e vamos ler do versículo 1 ao 21. Atos 4, do versículo 1 ao 21. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que somos hoje interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Quero repousar a nossa atenção sobre esta expressão de Pedro: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E quero dar a esta mensagem o título de Afirmando a Impossibilidade. Bendito Deus, a Tua palavra foi lida, queremos meditar nela. Necessitamos urgentemente do auxílio do Teu Espírito, facilitando a nossa palavra, facilitando a compreensão dos irmãos e desafiando-nos para revermos nossas posições diante da Tua palavra. Que haja em cada um de nós coragem para assumir essa postura de corrigir a conduta mediante o que Tu nos disseres através desse texto aqui que foi lido hoje. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Paulo, após Jesus, é o exemplo mais contundente que nós temos no Novo Testamento de como um discípulo de Cristo deve assumir a grande comissão, que é ide e pregai. Aos Romanos, capítulo 1, 13 a 15, Paulo escreveu: estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, para conseguir entre vós algum fruto, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aos Coríntios, primeira carta, capítulo 9, 16 e 17, ele ponderou: se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então
a responsabilidade de dispenseiro é a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Olhando esses dois textos, irmãos, de Paulo, ele coloca aqui duas coisas importantíssimas, que como crentes, discípulos de Cristo, nós temos que absorver. Primeiro, ele diz que é devedor da proclamação do Evangelho a todas as pessoas. Quando ele coloca, sou devedor a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele inclui todas as pessoas aqui. Então, sou devedor. Aos Coríntios ele diz, anuncio o Evangelho, e não tenho nenhuma razão para tocar trombeta a respeito disso, porque pesa sobre mim esta obrigação, e ai de mim se não cumpri-la. Se eu faço com prazer, com deleite, com satisfação, com alegria, eu terei galardões. E se eu tiver que fazer constrangido, então eu farei, mesmo assim eu farei, porque me pesa também a responsabilidade de dispenseiro que me foi confiado. Se, como igreja, nós assumíssemos essas duas posições, todos nós seríamos verdadeiros pregadores, proclamadores do Evangelho. Mas a pergunta que eu gostaria que Deus nos ajudasse a responder nessa noite é: nós temos esta consciência de que devemos a explicação do Evangelho às pessoas? Nós temos a conotação, assumimos que nós somos dispenseiros dessa bênção e que nos pesa essa responsabilidade, que nós temos obrigação de fazer isso? Essa é a pergunta que eu e você precisamos responder diante de Deus nessa noite, encerrando as atividades do mês de agosto, em que se fala na nossa igreja sobre missões. Então, estar envolvido com missões é sentir prazer, é sentir deleite, é ter alegria, satisfação de explicar o Evangelho às pessoas. O termo usado aqui, há dois termos usados, dizendo assim, pregar e ensinar. A pregação é a proclamação que eu quero, irmão, e essa é feita aos não crentes. E o ensino é dado àqueles que já aceitaram o Evangelho. Então, quando eles foram proibidos de se manifestar, foram proibidos de pregar aos descrentes e de ensinar aos que já criam. Mas eles afirmaram a impossibilidade. Olha, é impossível não falar do que nós vimos e do que nós ouvimos. Nós não temos como parar de falar destas coisas. O fator decisivo aqui está em Atos 9, quando Jesus se encontra com Paulo no caminho de Damasco e pede que ele entre na cidade e pede que Ananias vá orar com ele lá, e Ananias fica reticente e Deus diz a ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante reis, perante os israelitas, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, porque ele havia feito pessoas sofrerem pelo nome de Jesus. E Deus impinge sobre Paulo essa marca de que ele sofreria, para saber avaliar quanto pesado é sofrer pelo nome de Jesus. Por isso ele diz: ai de mim se eu não pregar. Eu tenho essa obrigação. Além disso, eu tenho essa dívida. Eu devo isso às pessoas. Em Atos 4, que foi o texto que nós lemos, Pedro e João são presos em pleno exercício missionário. Foram arguídos, foram ameaçados, foram proibidos de falarem e de ensinarem no nome de Jesus.
mas eles remetem a causa ao juízo de Deus. E diz o seguinte: julgai se é justo, não diante de vocês, mas diante de Deus. É justo que nós ouçamos vocês e não a Deus? Se nós colocarmos numa outra linguagem, nós poderíamos dizer assim: a quem nós devemos desobedecer? A Deus ou vocês? Porque se vocês estão nos proibindo de pregar e de ensinar, e Deus nos mandou fazer isso, a quem nós devemos desobedecer? A vocês ou a Deus? Quando eles colocam isso diante das autoridades, elas ficam sem ação. Porque como é que elas poderiam dizer: não, desobedeçam a Deus e nos obedeçam? Mas eles insistiram nessa postura. E em Atos 5, os discípulos são recapturados, são novamente arguídos pela desobediência em relação às autoridades e não a Deus, e respondem: importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. Já que eles não souberam concluir se deveriam desobedecer a eles ou desobedecer a Deus, os discípulos disseram: nos importa mais, ou antes, ou primeiramente, obedecer a Deus do que aos homens. Quais são as razões que os discípulos tinham para afirmarem essa impossibilidade? Nós não podemos deixar de falar. Eu pretendo colocar aqui 3 razões para que a gente possa considerar. A primeira delas é que eles consideraram o seguinte: não falar era desobedecer. Isso está no versículo 19. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pedro remete essa questão processual de julgamento para Deus. O que vocês dizem diante de Deus? Devemos desobedecer, já que Ele nos mandou pregar? Benjamin Franklin, na sua autobiografia, e eu encontrei isso no livro Prosperidade pela Obediência, na página 57, ele relata que um pastor recebeu a ordem de ler um decreto de Carlos I, que ordenava ao povo que o povo voltasse à prática dos esportes no dia de domingo. E aquele pastor recebe essa incumbência, lê o texto do decreto do rei e acrescenta: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E diz o seguinte: irmãos, expus diante de vós o mandamento do vosso rei e o mandamento do vosso Deus, a qual deixo para julgardes a qual dos dois deveis escolher para obedecer. Eu vos ponho diante do mandamento do vosso rei e do vosso Deus, e deixo que vocês julguem a qual dos dois vocês vão observar. Pregar para os discípulos era uma questão de obediência. Era justo obedecer a Deus, e era injusto desobedecê-lo e obedecer às autoridades. Nós não podemos deixar de falar. A pergunta aqui que cabe a mim e a você: temos encarado nesta perspectiva a ordem de Jesus, do ide e pregai? E os discípulos assumiram? Nós não podemos deixar de falar. Temos assumido isso como igreja? O Jung-Cho, que agora chama-se David Jung-Cho, num dos seus livros, se não me falha a memória, em muito mais que números, ele conta uma experiência que ele teve na Coreia. A igreja que ele havia construído estava devendo uma soma exorbitante. Os crentes já tinham dado tudo que podiam dar para que fosse vendido para angariar dinheiro para pagar a dívida. E no dia seguinte a dívida vencia e ele não tinha um centavo para pagar a dívida. E ele colocou o pijama e não conseguia deitar para dormir, angustiado com essa dívida que ele teria que pagar no dia seguinte. E a mulher dele deu uma brilhante ideia para ele.
olha, pegue um avião e vá para os Estados Unidos, porque você não vai conseguir pagar essa dívida e vai ficar feio. Ele diz, mas mulher, a dívida não é minha, a dívida é da igreja. A causa não é minha, a causa é da igreja. Deus tem que arrumar uma solução para isso. E orou aquela noite toda, jejuou o restante da noite. De manhã Deus falou com ele: vá ao dono do banco e peça que ele faça uma doação de $50 mil para a igreja, da sua conta pessoal. Ele entrou no banheiro, tomou um banho, tomou café, vestiu seu terno, passou na casa do presbítero mais cristão que ele julgava ter na comunidade, para que ele não fosse sozinho. Falou: irmão, eu estou indo ao dono do banco tal, pedir uma doação de $50 mil da conta pessoal dele para a igreja. E estou indo porque o Espírito de Deus me disse que eu preciso fazer isso. Ele disse: pastor, eu sinto muito, mas eu não vou lhe acompanhar não. O senhor vai passar vergonha lá e eu não quero estar junto. Imagina que o dono do banco vai doar $50 mil da conta pessoal dele para a igreja. Ele falou: eu não sei se ele vai fazer isso ou não, mas eu vou obedecer, e Deus me mandou e eu estou obedecendo. E foi. Chegando na sala principal, onde as pessoas estavam aguardando o seu momento de falar com o dono do banco, a secretária disse: o senhor vem da parte de quem? Ele disse: venho da parte da mais alta autoridade. E foi colocado imediatamente na presença do dono do banco, porque vir da parte da mais alta autoridade, depois que ele disse a frase, é que ele se lembrou de que na Coreia isso significa vir da parte do governo, e por isso ele foi recebido, e o problema foi resolvido. E o homem, depois de muita luta, muita angústia contra a oposição de toda a diretoria do banco, tirou o cheque, fez um cheque de $50 mil e deu na mão dele, e ele desceu para a conta da igreja. Obediência, chave de todo sucesso pessoal e da igreja. E os discípulos questionaram exatamente isso: nós não podemos deixar de falar, porque vamos desobedecer. Nós não podemos desobedecer. A pergunta aqui é o seguinte: quando Jesus repreendeu os ventos e o mar fez grande bonança, naquele lance em que todo mundo estava no mesmo barco e Jesus descansava e os discípulos remavam, segundo os estudiosos, aí mais de 8 horas sem conseguir ter paz, sossego no barco, chamaram que Jesus tomasse uma providência, porque eles estavam indo a pique. Jesus repreendeu os ventos, repreendeu o mar e fez grande bonança. E a pergunta dos discípulos foi: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Você sabe o provérbio que circula no nosso país: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que nos manda ir e pregar? Quem é? É o Zé ali da esquina? Não, é Deus. E quem é esse Deus? Esse Deus é o que tem controle de todas as coisas nas suas mãos. Era assim que os discípulos pensavam, e por isso eles se posicionaram dessa forma: não temos como deixar de falar, porque vamos incorrer na desobediência. E para nós termos uma noção clara de que obediência é uma coisa muito séria, surge aqui na minha cabeça aquela perguntinha: qual foi o pecado de Adão? Todo mundo diz assim: comer da fruta. Mas quando ele comeu da fruta, ele fez o quê? Ele desobedeceu. Então, quando eu e você não proclamamos o Evangelho como discípulos de Cristo que somos, nós incorremos nesse pecado da desobediência. Por isso eles afirmaram a impossibilidade: nós não podemos deixar de falar de Cristo. Hiro Onoda morreu em Tóquio em 16 de janeiro de 2014. Esse cidadão foi um soldado japonês que
que em 1944 foi levado para a ilha de Lubang, uma das ilhas das Filipinas. E ele lá ficou. A guerra terminou, os japoneses se renderam e ele entrou na floresta e viveu na floresta com o uniforme do exército e a sua espada 30 anos, comendo os frutos da selva e roubando algum alimento dos agricultores que moravam ali por perto. Alguém notificou que aquele homem existia ali naquela floresta e o seu ex-comandante viajou a Lubang, encontrou com este soldado e disse a ele: você está liberado dos seus deveres militares. Ele entregou a sua espada para o seu general e se sentiu livre, porque agora alguém, uma autoridade, mesmo que ele tinha dado ordens, estava dizendo que ele estava liberado do seu compromisso. Questionado, ele disse: meu general me deu 3 ordens. Continue lutando, não se entregue nunca, espere reforços. E aquele homem não se rendeu, entrou na mata e ficou 30 anos esperando reforço. Quando questionaram a respeito de como foi a vida dele naqueles 30 anos na mata, ele disse: estive obedecendo ordens. Esse homem voltou ao Japão e constatou que depois da Segunda Guerra mudou muito o estilo de vida japonês e ele preferiu vir para o Brasil. Veio ao Brasil, aqui ele comprou uma terra e montou uma fazenda de gado. Voltou para Tóquio e morreu lá dia 16 de janeiro de 2014, desse ano. 30 anos na mata, porque tinha recebido 3 ordens. Continue lutando, não se entregue nunca, espere reforços. Questionado, ele disse: estive obedecendo ordem. Jesus disse a mim e a você: ide e pregai. Nós temos obedecido? Os discípulos disseram: nós não temos como deixar de falar, porque se deixarmos de falar, estaremos incorrendo na desobediência. Essa foi uma das razões porque eles afirmaram a impossibilidade. Uma outra razão é que não falar a respeito do Evangelho era falhar na missão recebida. Em Mateus 10:5, Jesus está escrito: a estes 12 enviou Jesus. Em João 20:21 está escrito: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. E em João 17:18, na oração sacerdotal, Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, diz ao Pai, eu também os enviei ao mundo. O discípulo é um cidadão enviado ao mundo. O discípulo não usufrui do Evangelho apenas, mas ele tem que ter consciência missionária. Aonde ele estiver, ele é um missionário, porque ele foi enviado por Jesus. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus envia os seus discípulos, envia ao mundo. Então o discípulo de Cristo não pode ser uma vítima do sistema, uma vítima do mundo, não pode viver a reclamar sobre o mundo. Ele é um ministro que lhe propõe reconciliação aos pecadores, leva uma boa nova de salvação para que eles se transformem em novas criaturas. Ele não se lamenta, ele age, ele é um agente de mudanças. Ele tem uma missão: contribuir para que o mundo se mude. E de que forma? Alcançando as pessoas com o Evangelho, as pessoas se tornam novas criaturas, e na nova criatura tem novos valores, nova escala de valores, novos padrões éticos, e então a sociedade é mudada. É assim que o mundo se muda.
o mundo, a sociedade como um tal, todos nós queremos mudanças. O que mais se fale, agora daqui até as eleições, será a palavra mais usada. Temos necessidade de mudanças, precisamos mudar na educação, mudar na saúde, etc, etc. Mas isso não acontecerá se as pessoas não mudarem o caráter. E elas não mudam o seu caráter sozinhas. Mudança de caráter implica no encontro fatídico com Jesus Cristo, fatal, morte do velho homem e surgimento de um novo homem. E esse novo homem tem um novo padrão de vida, tem uma nova conduta, tem uma nova mentalidade, ele vai funcionar na sociedade conforme a mente de Cristo, e sendo uma nova criatura, ele vai ajudar na formação de uma nova sociedade. Em Ezequiel 33, 8 e 9, nós temos um texto interessante, Deus dizendo lá no Velho Testamento, desenvolvendo no povo israelita a consciência de missão. E dizendo o seguinte: se eu disser ao perverso, olha, tu estás no mau caminho, tu vais perecer nesse mau caminho, e tu não o avisares, e ele morrer no seu mau caminho, tu salvaste a tua alma, livraste a tua alma. Mas se eu disser ao perverso que ele está no caminho errado, que ele está no caminho mau, que ele vai perecer nesse caminho, e tu não o avisares, ele morre no seu caminho mau, mas o sangue dele eu demandarei de ti. Era Deus colocando diante do povo, através do profeta, a consciência missionária. Então, por que que Paulo dizia, eu tenho obrigação? Por que que Paulo diz, eu tenho essa dívida? Eu devo isso às pessoas? Porque ele respondia pelo sangue das pessoas com quem ele tinha contato, e não eram cristãs, e que ainda não tinham ouvido a respeito de Jesus. E por isso ele pregava, por isso ele anunciava, por isso ele proclamava. Consciência de missão. Não falar para os discípulos era falhar na missão que eles haviam recebido. Cristo disse aos discípulos, segundo Mateus 10, 27, o que eu vos disse ao ouvido, dizei dos eirados. O que eu falei para vocês baixinho, no pé da orelha, abram a boca e gritem e falem a respeito disso. Tornem público o que eu coloquei para vocês no particular. Façamos a obra enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Palavras do nosso mestre. Paulo diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo, em 2 Coríntios 5:20. Então nós temos textos e mais textos que poderíamos citar aqui, de que Cristo, de que Deus, de que os apóstolos afirmaram isso. Todo discípulo tem missão a cumprir. Não há crente sem trabalho. Aliás, alguém que disse já com muita propriedade, crente que não trabalha, dá trabalho, que fica ocioso, não tem o que fazer. E o poeta sacro disse, não digas ocioso, eu não tenho o que fazer, eis os povos que falecem, multidões a perecer. Então eu e você sempre temos o que fazer. Consciência de que não falar era falhar na missão. Deus tem uma obra a realizar e conta conosco. A responsabilidade de despenseiro nos foi confiada. Deus confiou em nós para a realização desse trabalho. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta dizendo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Faz o trabalho de evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Nós pensamos das nossas igrejas geralmente que ministério quem tem é só pastor. Mas todo discípulo de Cristo tem missão. E se ele tem missão, ele tem incumbência. Ele tem a responsabilidade de ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. Ele tem que cumprir a sua missão. O japonês ficou 30 anos na mata, cumprindo uma missão. Não se entregue nunca, continue lutando, espere reforços. Você e eu temos encarado assim, que nós temos uma missão, ou a gente só se beneficia do Evangelho, e a gente se cala,
e a gente não dá muita importância, a gente não sofre por quem não é evangélico, a gente não sofre por quem ainda não tem o conhecimento de Deus, a gente vê as coisas acontecendo na sociedade, lamenta, malha, critica, mas a gente não toma decisão. Essas pessoas estão fazendo isso porque não conhecem a Deus, e nós precisamos evangelizar mais, nós precisamos pregar mais do que temos feito. Nós não encaramos dessa forma, porque não temos consciência de missão. Nós somos crentes para nos beneficiar do Evangelho, para usufruir das coisas do Evangelho, e não para levarmos essa contribuição ao mundo, como Deus espera de cada um que se torne discípulo de Jesus. Deus tem algo a fazer por seus enviados. Ele quer reconciliar o homem consigo mesmo. Ele quer que através de Jesus os pecadores sejam redimidos. Ele quer aumentar o número do seu povo, e nós não podemos falhar nesta missão. É uma missão considerada impossível. Esse foi um seriado que passou na Rede Record há muitos anos atrás. Os mais novos não conhecem isso. Missão impossível. Era um grupo de soldados americanos que recebiam missões praticamente humanamente impossíveis, mas eles iam e executavam, porque sabiam que executar aquela missão, eles estavam favorecendo tremendamente as forças militares do seu país para vencerem a guerra, e a guerra foi vencida por missões impossíveis que alguém realizou. A missão que Deus nos atribui não é uma missão impossível. Ele nos assessora, Ele diz: olha, eu colocarei a palavra na sua boca, não se preocupe, não é você que vai estar falando, mas o Espírito Santo falará em vós, o Espírito Santo falará por vós, eu vos darei boca e sabedoria irresistíveis, que não poderão contradizer os seus ouvintes. Mas nós cremos nessas promessas e saímos a campo. Às vezes a gente fica temeroso: mas eu vou falar, mas a pessoa vai me questionar e eu não vou saber responder. Nós não cremos que Deus nos dá uma resposta quando alguém nos faz uma pergunta e nós não sabemos. E Ele faz isso, Ele dá uma resposta. Consciência missionária. Não falar era falhar na missão. Esta foi a segunda razão que eu encontrei no texto de Atos 4, para que eles afirmassem a impossibilidade. Nós não podemos deixar de falar, porque não temos como falhar na nossa missão. Recebemos de Deus uma missão e não podemos falhar nesta missão. Uma terceira razão é que não falar era ser insensível. Insensível. Os apóstolos dizem o seguinte aos questionadores: nós temos visto coisas e temos ouvido palavras, ensinos, que nós não podemos deixar de anunciar. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos ser insensíveis ao que nós temos visto e ao que nós temos ouvido. Você dirá: bem, mas nós estamos bem longe dos fatos. Nós estamos bem longe da voz de Jesus. Mas através da palavra nós temos a instrução. Nós temos os relatos do que Jesus fez, e nós temos toda a instrução que Ele nos deu através da sua palavra, para que possamos executar a nossa missão com sucesso. Nós não nos esquecemos de um fato principal: é que falar do Evangelho a alguém é falar do que Deus faz na vida da pessoa, e você tem que falar a partir da sua experiência. O que é que aconteceu na sua vida? Como é que você era e como é que você é depois que você passou pela experiência da transformação, do encontro com Cristo? Ou não houve transformação na sua vida? Semana passada eu vi uma mensagem de Paul Washer, que nós ouvimos na Fiel, e achei essa mensagem na internet, ele dizendo que a igreja americana esqueceu de dizer ao povo americano que há dois caminhos, há duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Quem entra pela porta estreita caminha para a vida, e quem entra pela porta larga caminha para a perdição. Mas também a igreja se esqueceu de anunciar que quem entra na porta estreita tem que caminhar pelo caminho estreito. Há muita gente entrando pela porta estreita e caminhando no caminho largo.
É necessário voltar ao caminho estreito. Irmãos, voltar ao caminho estreito é tomar consciência de que aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que fazer. De que aquilo em que a gente está desobedecendo, tem que passar a obedecer. Naquilo que a gente está falhando, tem que consertar e não falhar mais. Nós não podemos ser insensíveis ao que aconteceu na nossa vida. É a partir da nossa experiência. Você está longe dos fatos, mas você está perto das vidas de pessoas que foram transformadas. Em 1978, eu estive num congresso de mocidade para falar 2 vezes naquele congresso lá, em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. E estava lá um grupo que fazia evangelização no morro. E eles disseram: nós vamos cantar um cântico como a gente canta lá no morro, para chamar a atenção das pessoas para falar de Jesus. E cantaram: só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou. Aí um do grupo gritava assim: qual é a prova, malandro? Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz? Eu sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou em Jesus. Nova criatura sou, nova sou em Jesus. Saca o lance, malandro. Então sacar o lance é: ele mudou o meu. E se ele mudou o meu, ele pode mudar o seu. Pode mudar a sua maneira de ser, pode mudar a sua maneira de viver. Tem que sacar o lance, mano. Ele mudou o meu. Então, a fala que nós temos que ter com as pessoas, que é uma fala, deve ser uma fala de sensibilidade a partir do momento da nossa experiência. Eu fui transformado. E você que nasceu na casa cristã, como eu nasci, que você não teve uma transformação, mas você nunca esteve chafurdado no pecado, você nunca esteve na lama. Jesus Cristo não precisou levantar você do lamaçal. Ele te deu a oportunidade de já nascer no lar evangélico, como deu para mim, e você tem toda uma vida diferenciada. Então você pode dizer isso às pessoas: olha, eu tive um privilégio especial que você não teve, mas o que eu tenho, o que eu conheço, eu posso passar a você, e você pode ter uma vida diferenciada também, através da ação de Jesus Cristo na sua vida. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Agora, se o seu não foi mudado, você não pode apresentar prova nenhuma. Esse é o grande problema. Nós não podemos ser insensíveis ao que Deus fez na nossa vida. Talvez o nosso maior problema seja exatamente isso: a nossa indiferença. As coisas acontecem conosco, mas nós nos tornamos indiferentes, insensíveis. Talvez esse seja o nosso maior problema, que nós não temos impacto do que a salvação causou na nossa vida. Qual é a noção que nós temos de como nós éramos e de como nós somos? Nós temos real nessa noção de que somos pecadores e que estávamos condenados sem Jesus, e que é o fato de crermos em Cristo que nos isenta da perdição eterna? Ou isso é só uma frase de efeito? Você sente isso, você vive isso, você é impactado por isso? Você tem certeza que Deus pode mudar outra pessoa porque mudou você? Essa é a sensibilidade que eu estou falando aqui, que os discípulos eram sensíveis. Deus tinha mudado a vida daqueles homens. Eles tinham visto, eles tinham ouvido, e não podiam ficar calados diante do que viram e diante do que ouviram, porque não podiam se tornar insensíveis à obra que Deus estava realizando neles e através deles. O que acontece conosco é suficiente para rejeitarmos a nossa insensibilidade. Marcos capítulo 1, de 4 a 45, narra a história de um leproso que Jesus curou. E você sabe que o leproso naquela época tinha que, quando alguém se aproximasse dele,
ele tinha que dizer: imundo, 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 para a pessoa não se aproximar dele. Vivia fora da cidade, vivia fora da família, e aquele homem foi curado. E Jesus faz uma coisa interessante: não conte a ninguém o que aconteceu com você. E o homem sai e espalha o que aconteceu com ele, espalha o que Jesus fez com ele, a tal ponto, diz o texto, que Jesus não tinha mais condição de entrar nas cidades, porque o tumulto do povo era tão grande para ver Jesus, que tinha curado aquele leproso, que ele era obrigado a ficar fora da cidade, e as pessoas saíram da cidade para ir ao encontro de Jesus fora da cidade, porque ele não tinha como entrar na cidade, porque o leproso contaminou todo mundo com aquela notícia. Ele me curou, ele me limpou, ele me sarou, ele me deu nova chance de vida, ele me deu uma nova vida. É isso que aconteceu comigo. O pecado é a nossa lepra espiritual, e foi isso que aconteceu com você, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu conosco, e nós não podemos ficar insensíveis a isso. E essa sensibilidade ao que Deus fez e ao que nós temos como presente de Deus para em termos de vida eterna, que deve nos sensibilizar a falar a outros. Eles estão fazendo o que estão fazendo, as coisas estão andando como estão andando, porque as pessoas não têm o conhecimento que nós temos. E nós temos o conhecimento e temos retido essa informação. Nós temos retido essa formação, porque quando nós instruímos, nós formamos as pessoas. Os discípulos afirmaram a impossibilidade: nós não podemos deixar de falar, porque não podemos ser insensíveis ao que nós temos visto e ouvido. Concluindo, irmãos, como é que nós enxergamos a nossa responsabilidade proclamadora? É uma dívida que nós temos com a sociedade, com as pessoas? Você encara assim? Paulo encarava: eu devo a grego, a bárbaro, a sábio, a ignorância, eu devo a todo mundo. Eu fiz essa experiência em Dourados com um professor que era muito amigo meu, e que a gente, naquele tempo, ainda dava uma corridinha, né? E tinha uma pista lá que a gente corria, e ele era professor na escola que eu trabalhava. E um dia eu disse a ele: eu preciso de um tempo seu, porque eu tenho uma dívida para pagar para você. Dívida para pagar para mim? Você não tem dívida nenhuma comigo que eu tenho. Você não sabe que eu tenho, mas eu tenho uma dívida para você. E eu fui falar de Cristo para ele e falei: a dívida que eu tinha é essa, cara, agora a minha dívida está paga. Se você vai aceitar ou vai rejeitar, vai dizer sim, vai dizer não, não é problema meu, é problema seu. Agora eu coloquei um macaco nas suas costas. Essa história do macaco é conhecida, né? O chefe diz: olha, a primeira coisa que você vai fazer amanhã é levar uma lote ao correio. E aí o empregado diz assim: o senhor me lembra? Amanhã cedo. Se o chefe assumir a responsabilidade de lembrar o empregado amanhã cedo que ele tem que levar uma lote, se o empregado não levar uma lote, o chefe não pode falar nada, porque o chefe esqueceu de lembrar ele. Ou seja, ele colocou o macaco nas costas do subordinado, e o subordinado devolveu o macaco. Então, em relação ao Evangelho, o macaco está nas suas costas. Anunciar o Evangelho, o macaco, um gorila está nas suas costas, fazendo pressão em cima de você. Fale, pregue, inste, corrija, quer seja oportuno, quer não. Isso Paulo disse ao jovem Timóteo. Você encara isso como uma dívida? Você deve isso às pessoas? Que Deus lhe ajude e me ajude a encararmos assim. Temos essa obrigação para com Deus? Encaramos isso como obrigação? Deus impôs essa obrigação sobre nós e nós temos que dar conta disso. Se os perversos perecerem nos seus caminhos e eles tiverem contato conosco, vivência conosco, e não forem avisados, eles morrem no seu pecado, mas nós respondemos pelo sangue deles. Isso é obrigação. Obrigação de fazer. Lá no direito, seria no capítulo da obrigação de fazer. Nós temos responsabilidade quanto à tarefa, somos sensíveis à tarefa, à importância da tarefa, ao significado da tarefa. Os discípulos foram. Eles disseram: nós vamos afirmar diante
do Sinédrio a impossibilidade. Nós não podemos deixar de falar. Vamos desobedecer se fizermos isso? Vamos deixar de cumprir a nossa missão? Vamos ser insensíveis ao que Deus está fazendo na nossa vida e pode fazer na vida de Deus. Que Deus me ajude, que Deus lhe ajude, que Deus nos ajude, para que saiamos daqui hoje conscientes de que devemos a explicação do Evangelho a todas as pessoas e que temos essa obrigação diante de Deus.
Misericordioso Deus, tem piedade de nós, porque temos conhecimento do Teu Evangelho, temos conhecimento das nossas responsabilidades e temos falhado na nossa missão. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos daqui preocupados, no sentido de que temos uma dívida com as pessoas que não te conhecem, e de que temos uma obrigação para contigo, de sermos os proclamadores, os ensinadores do teu caminho, e dos teus passos, e da tua ética, e do teu caráter. És santo e desejas que todo aquele que te conhece e que te pertence seja também santo. Ajuda-nos, ó Deus, a corrigir as falhas que temos na área da evangelização. Ajuda-nos a encarar a necessidade de fazer um Brasil diferente através da pregação do Evangelho, da conversão das pessoas. Ajuda-nos para que comecemos isso hoje, se possível, para que criemos o hábito de estarmos sempre falando do Senhor a quem quer que seja e em qualquer circunstância, para que a nossa sensibilidade seja aguçada e nós não nos esqueçamos de que éramos pecadores condenados ao inferno e que só por meio de Jesus Cristo escapamos da morte. Sejamos mensageiros, pregoeiros desta verdade que muda a vida das pessoas, das cidades, das nações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, induzindo-vos à obediência, hoje, aqui e agora e por todo sempre. Amém.
está